Jesus prometeu enviar outro Consolador assim que ele fosse aos céus. A obra do Consolador foi bem descrita por Jesus e ela tem 3 fases: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos falar rapidamente sobre essas 3 fases da obra do Espírito Santo para que possamos ter um esclarecimento melhor do que Jesus quis dizer. Bom, a obra do Espírito Santo de convencer o homem começa pelo convencimento do pecado. Cada vez é mais difícil o Espírito Santo convencer o homem do pecado. O homem não acredita que certas coisas, ou que muitas coisas que a Bíblia diz ser pecado, e ele concorda. Não, o homem diz que várias coisas ficaram no passado e que hoje em dia não é mais errado, não é pecado. É invenção das igrejas, mas isso não é verdade. E é necessário que nós possamos passar por essa primeira fase, onde o Espírito Santo nos convence do pecado. Ele nos convence que somos pecadores. Ele nos convence que precisamos de um Salvador, um só, Jesus Cristo, o único Salvador. Aí já é também um outro assunto, um outro problema, porque milhões de pessoas acreditam que outros seres que já faleceram também podem ajudar na salvação do homem. Mas a Bíblia deixa claro que não. Somente Jesus pode salvar o pecador. Se finalmente o Espírito Santo consegue convencer o homem de que ele é pecador e das coisas que são pecaminosas e ofensivas a Deus, se o homem passa por essa fase, então vem a segunda fase, a justiça. O que seria a justiça? Bom, em primeiro lugar, é a justiça do próprio Cristo, que ele quer aplicar em nossa vida para que nós possamos ser pessoas justas. Nós, em nós mesmos, separados de Deus, podemos estudar nas melhores escolas, podemos ler os melhores livros, mas nunca alcançaremos o padrão de justiça de Deus, a não ser que a gente permita que Jesus implante a sua justiça em nós. E ele prometeu fazer isso. E ele faz isso de graça. Então, o segundo ponto, a segunda fase da obra do Espírito Santo seria essa. Primeiro ele te convenceu que você é pecador. Agora ele quer convencer você de que você pode, que você deve ser uma pessoa justa. Mas se você não aceitou a primeira fase, nem tente ir para a segunda fase, porque não vai dar certo, não vai funcionar. Muitos homens incrédulos, não acreditam em Deus, que não depositam a sua vida nas mãos de Deus, acreditam que são homens justos, mesmo sem reconhecer que são pecadores, acham que são homens extremamente honestos e justos. Veja, a justiça que Deus exige de nós não é simplesmente ser honesto, de pagar as contas. Não. Deus exige uma transformação completa. Ele quer que cada um de nós possamos ser vivos representantes de Cristo, da justiça de Cristo, da santidade de Cristo. E então, se nós passarmos por essas duas fases, nós chegamos na última fase, a fase do juízo, onde o Espírito Santo nos convence a estarmos prontos para enfrentarmos o juízo de Deus. Todos seremos julgados por Deus. E não pode constar em nosso sistema de registros, que Deus tem um sistema de registrar os nossos pecados, a nossa vida, as coisas boas que fizemos, as coisas ruins. Não pode constar mais nada negativo que pese contra nós. Mas aí você pode perguntar, mas eu e você já pecamos, fizemos tantas coisas erradas,
de acordo com a Bíblia, nós temos que entrar em juízo com Deus antes do resultado final do juízo, a fim de que nossos pecados sejam apagados. E quando eles forem apagados, então, nós estamos já nos preparando para a hora do juízo. E Deus vai ter no fim da história um povo, de acordo com Apocalipse 14, verso 12, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Veja, eles não simplesmente dizem que tem que guardar os mandamentos de Deus. Eles guardarão os mandamentos de Deus, todos. Aí você diz, então são pessoas santas. Exatamente. E é aí que está um grande problema, porque as pessoas não permitem que o Santo Espírito as convença de andar em santidade com Deus, separadas de tudo o que é mal. É isso que Deus quer para nós. Então, resumindo e finalizando esse vídeo, nós temos a obra tríplice do Espírito Santo: convencer do pecado, do juízo, ou melhor, da justiça e do juízo. Vamos permitir que o Espírito Santo faça isso em nós? Se você, a Bíblia diz assim, se você ouvir a voz do Espírito Santo hoje, não endureçais o vosso coração. Meu querido ouvinte, essa obra que o Espírito Santo quer fazer na sua vida e na minha é para o nosso bem. Não é uma obra que vai restringir a nossa liberdade. Pelo contrário, ela vai nos libertar totalmente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém.